Olá! Esperamos que estejam bem. Hoje vimos contar mais uma história aqui no Emocionar. Esta história ensina-nos um bocadinho como é que nós devemos lidar com o facto de desaparecer alguém da nossa vida, alguém de quem gostamos muito. Chama-se Há Dias Assim. A autora é Margarida Fonseca Santos e a ilustradora a Carla Nazaré. Tem este passarinho aqui na capa. Esperemos que gostes. Vamos começar, Eu Maria? acho que sim, eu acho que sim. Vamos começar. Há dias assim. Uns estão cheios de coisas sem importância. Outros cheios de coisinhas de nada, mas muito importantes. Dias em que tudo faz sentido. Dias em que tudo parece errado. Aquele dia tinha nascido assim, um bocado torto. Não era bem estar um bocado errado, era mais estar tudo um bocado torto. Pois, eu sei que não estão a perceber nada do que eu estou a dizer, mas já vão entender tudo. A escola não tinha corrido nada bem. Os minutos daquele dia tinham sido muito maiores que os dos outros dias, uma coisa mesmo disparatada. Sempre que eu olhava para o relógio, lá estava ele, com cara de gozo, com o ponteiro dos segundos a arrastar os pés. Ele faz sempre isto nos dias que não me correm bem. Raios o partam. Nos outros dias, quando até podia ir mais devagarinho, nem ponteiro nem de segundos tem, o malvado. Pois, riam-se de mim, a ver se eu me convenço que convosco não é assim. Mas eu estava a falar da escola. Tínhamos tido uma aula muito aborrecida, com um texto que falava de coisas que não nos falavam a nós, com perguntas que não traziam a resposta agarrada, com uma composição vestida de vazio. Todos suspirámos, mas a professora Graciete fez de conta que não nos ouvia, ou então já está mais surda que nós achávamos. Como estava a chover um pouco, o intervalo foi passado dentro da sala, com o pão a misturar-se com o cheiro do giz e as brincadeiras a misturarem-se com a maçada. Quando finalmente tudo acabou, a chuva resolveu parar também. Não sei se foi por simpatia, se por embirração, mas também pouco importa. Vim para casa sozinha, a puxar pela pasta. As minhas amigas estavam tão xoxas como eu, o que era muito para somar. Foi cada uma para o seu lado, esperando que o ambiente de casa melhorasse aquele dia atrapalhado. Já estava quase a chegar a casa quando aquilo aconteceu. Em Beja, há muitas árvores por todo o lado. E há pássaros e abelhas, há folhas no chão e sementes que rebentam. Tudo isto vai mudando conforme a altura do ano e do dia. Mas perto da minha casa há um enorme plátano que faz uma sombra boa para o nosso jardim. E quando eu ia a passar perto dele, senti qualquer coisa a bater-me no ombro. Ainda olhei para cima, mas foi disparate. Então ouvi um piado sumido que até pensei que estava a sonhar. Olhei para o lado e vi, mesmo no meio do passeio, um passarinho muito pequeno, caído. Pus-me de cócoras a olhar para ele. Tinha as penas ainda mal acabadas, o pescoço nu, as asas torcidas e as pernas moles. Arrepiei-me, mas ele olhou para mim como se estivesse no fim das forças e me quisesse dizer adeus. Eu não hesitei. Fui a casa buscar um lenço lavado e agarrei nele com todo o cuidado. Vá, não perguntem porque é que tinha que ser um lenço lavado, que eu não sei, e tive uma trabalheira para achar-me. Sentia-lhe o coração a bater, mas muito sem ritmo. Achei que era mau sinal. Sempre pensei que os corações batem a compasso, ora um, ora o outro. Quando entrei em casa, a minha mãe franziu o sobrolho e disse que era mau eu estar a tratar de um passarinho que ia morrer. Ia gostar-me muito quando ele desaparecesse. Mas eu achei que não ia ser assim. Ela tinha de dizer aquilo, mas eu podia não ouvir bem. Arranjei-lhe uma caixa de papelão muito confortável, com um cachecol velho a fazer de cama, um bocado de algodão a fazer de almofada. Com um conta-gotas, fui despejando gotas de água pelo bico e até lhe dei bolachas migalhada. Mas ele não queria comer, só queria dormir ou morrer. Faltava-lhe a coragem a ele, mas a mim não, ia ter coragem pelos dois. E insisti. E depois do bem comido, deixei-o então dormir o pouco que ele queria. Deitei-me com os olhos fechados e os ouvidos abertos,
sempre à espera de um sinal vindo de dentro da caixa. Quando saí para a escola, depois de ter repetido o ritual da água e da comida, e depois de ter atraído a atenção da minha mãe, que lhe chamou pardal, ele tinha os olhos mais brilhantes. Mas as minhas colegas não mostraram grande interesse na minha façanha, só o Rosarinho. O texto da véspera ia voltar aos nossos ouvidos, de tão desengraçadas que tinham sido as nossas ideias, e o dia apresentava-se muito mal outra vez. A chuva chegou atrasada, mas a tempo de nos bloquear o intervalo, e o ponteiro dos segundos, o fiteiro, arrastou os pés todo o dia. Eu só pensava no pardal. Via-o com aqueles olhos tristes, as penas muito fracas e úmidas, sem força. Corri pelo meio da chuva para casa. Corri com tanta força que a minha amiga Rosarinho quase se estatelou. Mas ela faz isso com muita frequência. Quando entrei no quarto, fui direta à caixa. Lá estava ele, um pouco mais direito. Tirámo-lo de lá e deixámo-lo passear na minha mesa. Ele dava uns passitos a medo, desequilibrava-se, voltava a andar. A Rosarinho estava maravilhada. Encontraste-o ontem, Lena? Sim, estava quase morto. Mas agora não parece mal. Vais ver que escapa. Era tão bom. Mas é um andarilho, olha para ele. Pois é, gosta de andar de um lado para o outro. Fiquei um bocadinho calada. Estava tão contente por ele se mexer. E se lhe pusesse o nome de andarilho? Era diferente e verdadeiro. A Rosarinha achou que sim. Organizámos uma pequena cerimónia de batizado e ele gostou. Pronto, eu digo a verdade. Ele arrepiou-se com o banho batismal, mas foi giro. Os dias foram passando e o andarilho parecia estar bem. Não estava muito melhor, mas também não estava pior. A Rosarinho e eu tratávamos dele todos os dias. A seguir à escola, lá vinhamos as duas a correr para lhe dar água e bolacha ou pão esmigalhado. Mas a minha mãe, que às vezes parece que faz o papel de assustadora, dizia que ele não estava a melhorar nada, que não nos devíamos apegar a ele. Que disparate, pensava eu. Ele até já esvoaçava. Mas os adultos têm às vezes estas maneiras de adivinhar o futuro. No fim de semana, fomos visitar a minha avó e eu deixei o andarilho muito embrulhadinho e bem comido, com muitas recomendações para que se portasse bem. Mas ele não me pareceu nada forte naquele dia. A Rosarinho também tinha ido para longe. Tive mesmo de o deixar. Quando cheguei à noite a casa, ele estava outra vez como no primeiro dia, com as penas úmidas, as asas torcidas, as pernas moles. Senti a mão da minha mãe a dar-me um bocadinho de força extra no meu ombro, mas também tive a certeza de que o andarilho não ia sobreviver. Não jantei e fiquei lá ao pé dele. E a minha mãe ficou ao pé de mim, com um abraço quente, a segurar-me as costas e as forças até ao último suspiro. Quando de manhã a Rosarinho chegou cheia de alegria, tive pena de lhe contar o sucedido. Ela calou-se e ficou a olhar para a caixinha e até passou com os dedos no corpo do andarilho a despedir-se. A minha mãe não nos disse nada, só nos deixou ficar ali, sem horas nem preocupações. E agora? Enchi-me de coragem e pus-me de pé. Rosarinho, temos de o enterrar. Enterrar? Disse ela com um ar assustado. Não é isso que se faz aos mortos, disse eu muito decidida. Ficámos a olhar uma para a outra. Não fazia sentido nenhum. O andarilho tinha sido o nosso companheiro tantos dias. Não podíamos desfazer-nos dele assim. Foi então que o pai entrou no quarto, com a voz muito grave a respeitar o que sentíamos. Helena, que vais fazer agora? Acho que temos de o enterrar, não é, pai? Meu pai hesitou. Eu fiquei espantada. Afinal, havia outra hipótese. Se te custa... A Rosarinho desatou a chorar. Já não aguentava mais. E eu também comecei a deixar cair as minhas lágrimas, que vinham com solavancos muito fortes. Ele ficou ali connosco, mas eu acho que ele ficou a pensar. De repente, levantou-se e disse: Hoje é dia de histórias no castelo. Nenhuma de nós reagiu. Outro dia qualquer teríamos dado um salto de alegria. Mas dadas as circunstâncias...
Vamos levar o andarilho para lá. Eu depois explico porquê. Há coisas que não se explicam. Nem eu nem a minha amiga perguntámos mais nada. Fomos com ele até ao castelo. O meu pai tinha na mão a caixinha de papelão com o andarilho lá dentro. E nós tínhamos a tristeza dentro de nós. No castelo estava tudo animado. Havia gente por todo o lado e fogueiras para espantar o frio. Os contadores de histórias já lá estavam e todos se embrulhavam em mantas grossas para os ouvir. E o meu pai sorria com um sorriso que só ele sabe fazer. Estávamos as duas muito caladas a tentar adivinhar o que ele iria fazer. Mas ele nem ia buscar uma manta, nem ia pôr o andarilho em nenhum sítio. Estava só a olhar à volta. Por fim, foi até perto de uma fogueira e pôs de cócoras. Nós imitámo-lo. Os contos são andarilhos, não são? Continuámos caladas. Por trás do meu pai apareceu a minha mãe, vinda não sei de onde. Ninguém os para, não é? Os contos andam de terra em terra, sempre sem parar. O nosso andarilho também vai ser assim. Vai voar por todos os cantos. Se calhar até vai ensinar outros passarinhos pequenos a terem cuidado. Eu então percebi. Agarrei na mão da Rosarinho e com a outra agarrei na caixa de papelão. Bem no meio do fogo, deixei que tudo ardesse devagar, enquanto o calor fazia arder as lágrimas salgadas. Os meus pais também estavam comovidos. Ficaram sempre juntinho a nós. Depois de desaparecer o último pedaço da caixa, eles pegaram em mantas grossas. Sentámos todos a ouvir os contos no castelo. E as fogueiras foram-se aquecendo. E eu adormeci ao colo do meu pai. A Rosarinho ao colo da minha mãe. Os dias seguintes foram passados com uma tristeza muito grande a pesar-nos nos ombros. A Rosarinho falava tantas vezes no andarilho que já todos os nossos colegas sabiam do que tinha acontecido. O professor Graciete até nos fez ler um texto sobre um pássaro que voava sem parar, mas eu não me lembro do fim da história. Na minha cabeça só cabia um pássaro, o andarilho. O plátano da minha rua continuava lá. Eu acho que ele estava triste também, mas tinha tanta bicheirada para entreter que não podia fazer mais nada. A Rosarinho vinha comigo até à porta de casa e depois ia para a dela, um passo muito lento. Isto durou uma semana inteira. A sexta-feira chegou como se viesse com pressa e varreu a escola num instante, cheia de genica. A professora Graciete viu que o sol estava a aquecer e disse que podíamos ir brincar mais cedo e que não havia trabalhos para o fim de semana. Que bom! Vinhamos as duas pela rua a tentar que a conversa nos puxasse outra vez para um lado mais alegre da vida quando ouvimos um som. Parámos as duas. Olhámos uma para a outra, hesitantes entre ver o que era ou fugir depressa. No meio do peito, um aperto forte. Na ponta do olho, uma curiosidade irresistível. Fomos ver. Encontramos um monte de penas úmidas, com as pernas moles, o pescoço nu e os olhos muito distantes. Eu arrepiei-me. A Rosarinho ficou sem fogo. É o andarilho! Não é, Helena, o andarilho morreu. Mas ele está aqui. É diferente. Olha bem, tem umas pernas tão compridas. Peguei nele com as mãos ainda a tremer. Era diferente, pois era. Tinha uma cor escura, as pernas longas, o bico alaranjado. E agora? E agora como? Tentamos de novo, ele vai safar-se de certeza. Se houvesse qualquer coisa que pudesse explicar a força que nós temos quando queremos, fomos a correr até casa. A minha mãe ficou aflita a pensar que iria recomeçar o mesmo drama, mas não teve coragem de nos impedir. Foi buscar uma caixa de sapatos muito maior que a outra e um bocado de fazenda velho. Também nos deu uma tira de lençol macio. Quando meu pai chegou, veio até ao quarto ver as operações. Ficámos muito espantadas a olhar para ele. O andarilho voltou? Pai, não é o mesmo. Eu sei, estou só a dizer que parece que voltou. Que engraçado. Vamos lá ver se desta vez conseguimos salvá-lo. Temos de o habituar a deixar-se alimentar sem lutar. E depois, bem, depois temos de ser nós a aprender a deixá-lo ir sem lutar. Não percebi o que ele queria dizer. A Rosarinho também não, mas não era a altura de perceber. O fim de semana foi muito divertido. A minha amiga dormiu lá e tratámos à vez do passarinho. Quando a semana começou, já ele estava com os olhos mais brilhantes e já começava a tentar andar na minha mesa. Mas as pernas dele eram tão compridas que ele se atrapalhava. Claro que o chamámos andarilho, não podia ter outro nome.
Era uma forma de prestar homenagem ao pardal que não tínhamos conseguido salvar. Mas também era verdade que o nome lhe assentava na perfeição. Lá na escola foram tantos os pedidos para o ver que a professora Graciete deixou que o levássemos. Ela ficou deliciada ao ouvir o nosso passarinho bebê. E para mostrar mais umas graças, o andarilho deu o seu primeiro voo no meio daqueles meninos todos. Foi um delírio. Só não sabíamos que pássaro era. Nem a professora sabia. Todos deram palpites. Eu não sabia que havia tantos nomes de pássaros. Mas o jardineiro, a coçar a barba, disse decidido: é uma totinegra real. Olá, se é! Quando o andarilho começou a voar pela casa, os meus pais ficaram preocupados. Não era por causa do que ele sujava, e que não era assim tão pouco, mas porque achavam que ele não deveria ir para dentro de uma gaiola. Eu também não achava, mas não percebi o que eles queriam dizer com aquilo. Num fim de tarde em que estávamos todos em casa e que o Rosarinho já tinha ido para a dela, o meu pai disse outra vez aquela coisa: Lena, ele agora já pode voar e fazer a sua vida. Pois é, conseguimos salvá-lo, pai, estou mesmo contente. Silêncio. Ele já come sozinho, Lena, disse a mãe. Pois come, já apanhou umas moscas e tudo. Lembram-se de tentarmos alimentar com bolachas e dele não gostar? Silêncio. Comecei a desconfiar. Estão com cara de quem vai dizer qualquer coisa má de ouvir. Podem dizer já. Silêncio. Olhares que se trocaram. Bem, Helena, ele tem que ser posto em liberdade. Veio um murro no estômago. Em liberdade? Mas ele está livre, não está preso. Ele anda por toda a casa, come quando quer, faz o que quer. Será? A Rosarinha reagiu muito mal. Disse-lhe ontem de manhã e ela não parou de dizer disparados durante meia hora. Mas depois, quando percebeu a ideia, ficou triste como eu. Bolas, que raio de vida! Tínhamos de tomar algumas decisões. Onde o íamos pôr? E íamos ajudá-lo. Ele tinha alguma hipótese de sobreviver? Era melhor deixá-lo numa gaiola. A gaiola estava fora de questão. O sítio também. Seria no Grande Plátano. Se ele iria sobreviver, ninguém sabia ao certo. Assim é que não podia continuar. Juntámos a turma toda para a grande cerimónia da despedida. Os pais da Rosarinha e outros colegas vieram também ver. Abrimos a caixa, com o nosso coração muito apertado. O andarilho esvoaçou. Voltou para a caixa. Olhei para a Rosarinha, mas ele voltou a voar e foi até ao primeiro ramo. Depois deu outro voo e desapareceu por entre as folhagens. Ficámos todos em silêncio. Senti-me tão mal. Dei a mão à Rosarinho e ela apertou-me os dedos com muita força. Mas então aconteceu uma coisa fantástica. O andarilho voltou ao ramo de baixo e olhou para nós. Deu uma voadela e pousou no meu ombro. Depois saltou para a do Rosarinho e desapareceu outra vez para o plátano. Os nossos colegas não paravam de bater palmas e gritar viva. Foi uma excitação muito grande. Mas hoje, longe de todos, eu e a Rosarinho estávamos sentadas no passeio ao lado do plátano. Não sabíamos o que ia acontecer. Só sabíamos que queríamos muito que o andarilho nos pousasse no ombro. Mas o tempo passava e não acontecia nada. Aposto que o ponteiro dos segundos a arrastar os pés, talvez não. Só que há coisas que não se explicam. Quisemos com tanta força que o andarilho veio mesmo até nós e esteve nos nossos ombros um bocadinho grande, a debicar as camisolas. Depois voou atrás de um mosquito. Ficámos as duas caladas, mas com uma grande certeza. Ele vai aparecer todos os dias. Não fosse ele o nosso andarilho. Vitória, Vitória! Acabou a história. E pronto, temos a história do nosso andarilho e das nossas duas amiguinhas, não é? Muito bonito. Espero que tenham gostado da nossa história. E o que é que tenho que fazer? Like, Like. gostam, nosso. Subscrever o canal, recomendar aos amigos, clicar lá E no ativar, sininho. isso, ativar o sininho. E olha, aproveitem, também podem ouvir as outras histórias que já deixámos cá anteriormente, não é? Uhum. Muito bem. Então até à próxima.
Até à próxima! Adeus.